esse culto é mais curtinho. Bom, nós estamos no mês do conhecimento. Nós entendemos que reconhecer a Deus, para que Ele seja reconhecido, para que nós tenhamos um entendimento que Ele está agindo naquele momento, que a porta está sendo aberta por Ele, que é Ele que está dando a direção, que agora é o momento. Nós precisamos ter a sensibilidade do reconhecimento, mas somos incapazes de reconhecer algo que não conhecemos. A base de toda essa estrutura é conhecer a Deus. Oséias, no capítulo 6, no verso 3, ele diz assim: então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Qual é a grande dificuldade que temos? E o próximo mês é o mês da intimidade, e ele já vem depois do conhecimento, porque quando nós conhecemos, nos tornamos íntimos, mas mesmo assim, isso não significa que vamos ser assertivos, porque muitas vezes conhecemos nosso cônjuge, conhecemos nossos filhos, conhecemos nossos pais, e temos intimidade, mas mesmo assim, em alguns momentos, fazemos coisas que sabemos que pelo nível de intimidade que temos, ainda vamos desagradar as pessoas, vamos criar ambientes desconfortáveis. Então, muito mais do que conhecer e reconhecer, é pormos em prática. E hoje eu quero conversar com vocês, até para dar mais informações, porque grande parte das pessoas que me procuram, às vezes para um gabinete, por uma instrução, elas querem saber se é Deus que está naquele negócio, se é Deus que está naquela sociedade, se é Deus que está mandando aquela pessoa para ela se relacionar, se é Deus, se Deus está naquele momento, se agora é hora. E por que é que as pessoas têm tanta dificuldade de reconhecer isso? Por falta de conhecimento. O povo peca e erra porque lhe falta conhecimento ou entendimento. Então é muito importante, de uma forma sóbria, nós conhecemos valores, princípios e maneiras que Deus trabalha. Por quê? Porque numa questão futura, nós podemos fazer uma avaliação pelas informações que já temos, pelo conhecimento. Bom, precisamos usar de uma mentira para resolver alguma coisa. Então eu preciso entender qual mentira que Deus é Pai. Porque se eu descobrir que Deus é o Pai da verdade e o diabo é o pai da mentira, mentira nenhuma, seja ela muito nociva ou pouco nociva, porque talvez uma mentira pode não trazer danos no mundo físico, mas certamente o trará no mundo espiritual para o mentiroso, principalmente. E algumas pessoas, às vezes, até dizem: não, pastor, tem algumas mentirinhas que Deus tolera, mentira branca. Isso deve ser até alguma coisa de preconceito. Então eu quero te direcionar com algumas informações, e é isso que tenho buscado fazer. Eu quero mostrar a você, será que as boas intenções por si só valem? Como eu vou fazer a coisa certa? Primeiro eu tenho que definir o certo para quem, certo? E eu já falei aqui numa outra mensagem que eu preciso definir se o meu estilo de vida é para agradar a mim mesmo, se é para agradar os outros, ou se é para agradar a Deus. Então, quando eu vou fazer algo certo, antes de fazer o certo, eu preciso definir sobre qual parâmetro, qual diretriz, certo para quem? Certo para os homens? Certo para mim mesmo?
certo para o sistema que estamos inseridos, ou certo para Deus. Quando eu olhar para isso, eu vou definir o estilo de vida que eu vou manter, que eu vou viver. Porque às vezes a intenção é magnífica, mas me parece que a falta de conhecimento, e é isso que eu quero mostrar para você, pode colocar toda a sua vida num buraco. Põe para mim na tela, por favor, segundo livro, eu vou usar 3 ou 4 textos só, vai ser rapidinho. Mas o primeiro, deixa eu colocar, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, verso 2. Segundo Samuel 6, 2. Dá uma olhada nesse texto aqui. Mas não veio para cá, eu estou aguardando aqui. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo a Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos. Preste atenção nesse texto aqui. Durante a gestão de Saul, a arca havia sido tomada pelos filisteus. Lembra? Quando Ofni e Finéias morreram. Quando essa arca retorna, ela vai para um determinado local. E Saul não traz essa arca de volta. O tempo passa. E Davi, então, agora, tem o propósito de trazer a arca da aliança para Jerusalém. Pensa num camarada cuidadoso, era Davi. Bem intencionado, Davi era. Tão bem intencionado, que Davi pega e manda construir um carro. Um carro novinho, que nada fora transportado nele. Ia ser inaugurado para levar a arca da aliança. Ele escolhe os filhos de Abinadab, Aiô e Uzá, os 2 rapazes, e manda e designa esses 2 rapazes para cuidarem da arca durante o caminho. A arca nova, os bois que as puxariam também novinhos. Todo mundo muito bem vestido, um ambiente extremamente alegre, honroso. Quando olhamos para tudo isso, vemos o cuidado deste homem, de pegar essa arca que representava nada mais, nada menos que a presença de Deus. A intenção é a melhor possível, e ele monta todo um cenário, uma alegria tremenda. E Aiô e Uzá vão ao lado do carro de boi, olhando a arca da aliança, os 2 querubins, um de frente para o outro, tocando as suas asas, ali uma peça única, quando de repente, um dos bois tropeçam. E no tropeçar dos bois, a arca balançou para cair, e Uzá, então, com cuidado para que a arca não se desequilibrasse e caísse do carro dos bois, ele resolve ampará-la e morre fulminado. Qual é o problema aqui? Intenção extraordinária. Cuidados sensacionais. Propósito correto. Deus queria que a arca fosse para Jerusalém, que ela fosse reverenciada, que as pessoas tivessem o cuidado com ela. Davi fez tudo direitinho, ele só esqueceu. Aliás, eu não consigo entender isso, que quando essa arca foi feita, na lateral dela, 4 argolas foram colocadas, 2 numa extremidade e 2 na outra. Tirantes revestidos de ouro foram preparados para que entrasse numa argola e na outra, de um lado e do outro, e 4 homens levassem essa arca nos ombros, e não para carro novo, e não para boi novo, e não para toda. E aí eu fico pensando o que é
que uma boa intenção sem a falta de conhecimento, como é que eles podem pecar numa coisa tão primordial, de acharem que estavam fazendo bem, e estavam? A única confusão aqui é que eles faziam o que parecia bem a eles mesmos. A informação foi dada. Os indivíduos, eles têm a tribo de Levi, os levitas, eles têm a estrutura. Não tinha acesso a muito material literário, mas a tradição oral. Como é que eles podem? E aí eu que te pergunto, é isso. Quantas pessoas na sua vida, no seu casamento, nos seus negócios, bem intencionadas, oferecendo a excelência, buscam servir a Deus e quebram a cara, vê sua vida rompida, rachada, como o corpo físico de usar, vendo a sua estrutura perecendo, e quando olham para o que estão fazendo, elas se sentem confusas. Eu faço o melhor, as minhas intenções são as melhores, mas a Bíblia está me dizendo que se eu vou conhecer a Deus e quero reconhecê-lo no meu futuro, eu preciso entender que para Deus não basta boas intenções. Deus quer obediência, porque para Ele isso é primazia. Por causa dessa situação, que poderia ter sido magnífico, era só trocar os bois por 4 sacerdotes. Era só, gente, era tão pouquinho. Eles chegaram tão perto de obedecer. Mas nós vimos aqui, antes, a história da lei da semeadura, e eu vou fechar minha mensagem com ela. Eu só queria que nós entendêssemos que quando vamos caminhar com Deus, e se queremos reconhecê-lo, precisamos saber como Deus trabalha, como Deus avalia, qual é a ótica divina, porque o que encanta a Deus nem sempre encanta os homens. Essa é a grande questão. Estamos envolvidos num ambiente cultural extremamente humanista, onde as ideias, e o próximo texto que eu vou usar é exatamente para elucidar isso. Mas eu preciso fechar aqui para entender que foi um desastre essa festinha. Acabou na morte de um rapaz. Davi está com medo de levar a arca agora para casa. Claro, ele manda a arca para a casa de Obed-Edom, que vai prosperar como nunca prosperou. Davi está com medo de algo, e aquilo que ele tem medo, ele manda para a casa de um cara que prospera como nunca prosperou. E tudo isso aconteceu por falta de conhecimento. Ou tinha alguém aqui que sabia ou como deveria ser feito, mas achou que não deveria contrariar a história de um rei tão bem-sucedido como Davi, ou tão valente como ele? Porque me parece que tem gente que quando chega num determinado nível de sua vida, ele rejeita as informações dos outros, está acima de qualquer um e já não ouve mais ninguém. Não sei se foi o caso de Davi aqui, mas até me parece um pouco isso, pela atitude que ele toma depois do fato. Então conhecer a Deus é importante, por quê? Porque não basta fazer o que é bom, não basta ter uma boa intenção, não basta trabalhar com excelência, tem que saber o que é bom para Ele, o que é excelência para Ele e o que agrada a Ele, porque é por Ele, para Ele, através dEle, Ele é tudo. Posso ouvir um amém? Então, cuidado, porque você talvez esteja dando o seu melhor com resultados muito ruins, como Davi fez.
Mas me parece que ele aprendeu. Porque agora, no capítulo 7, ele quer fazer o templo. Sim, e olha que coisa maravilhosa. No capítulo 6, ele quer levar a Arca da Aliança para Jerusalém. Mas no 7, ele quer construir um templo. E eu não sei se, pautado na experiência anterior, ele chama o profeta Natã. E diz a Natã: Natã, eu habito numa casa de cedros, e Deus está numa tenda móvel, no tabernáculo. Eu quero fazer uma casa para Deus. E Natã, me parece, repete o comportamento mantido no capítulo 6, diz para Davi: faz conforme está no seu coração. Mas quando Natã vai para casa, Deus diz: Natã, volte e diz a Davi que ele não vai construir o templo, porque o meu templo não vai ser construído por mãos de sangue. O filho dele que virá depois dele irá construir. Preste atenção, ele quer construir o templo. Algo extraordinário, novamente. Olha bem, mas já que ele chama Natã agora para saber, o profeta, o que Deus pensa, Deus falou: quer saber o que eu penso? Então é o seguinte, é para isso que você consultou o profeta? O profeta nem sabia, mas agora eu estou te avisando, você não vai construir o meu templo, seu filho Salomão, vou fazer uma aliança com ele, ele vem depois de você e ele vai construir o templo. Davi não fica tristinho, Davi é o maior investidor desse processo. Ele só entendeu que agora, pela experiência anterior, de tentar fazer a coisa certa, mas da maneira errada, ele não faz mais sem consultar o profeta, que na verdade traria a visão de Deus. Erro é tudo aquilo que não nos ensina nada. Se aprendemos alguma coisa com o dano que sofremos, não foi erro, foi aula. A vida é desse jeito. E aprenda uma coisa: se não aprendemos com esta lição, pode ter certeza que a próxima costuma vir mais rigorosa que a anterior. Muitas pessoas sofrem muito nessa vida simplesmente por não entender os modelos que agradam a Deus, a base que Deus tem usado para avaliar as coisas. Vamos embora? Primeiro livro de Samuel, vamos voltar um pouquinho. Agora no rei Saul, primeiro rei, capítulo 15, verso 3, põe para mim. Outro também. Olha o que diz Samuel dizendo: vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver. E não lhe perdoes, porém matará desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde o camelo até os jumentos. Põe para mim o verso 9. Saul e o povo perdoaram a Agag, e o melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Verso 22. Verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiro. Preste atenção em mim. Deus chama Samuel e diz: Samuel, vai conversar com Saul. Manda ele invadir o território dos amalequitas. Porque os amalequitas lá atrás criaram um problema para o meu povo no momento de uma caminhada. Matem a todos. Eu não quero ninguém vivo. Eu não quero nenhum inimigo sobrevivendo para conseguir remontar a linhagem. Eu não quero dar paliativo para problema. Eu quero resolver problema de uma vez por todas. Não tenha pena, a regra é essa: daquilo que está te trazendo dano,
está te atrapalhando? Samuel recebe a ordem, era uma ordem, e vai invadir o território dos amalequitas. Mas quando ele se depara com os amalequitas, ele descobre que eles são bons na criação de gado, que os animais são bonitos. E eu não sei se movido de algum tipo de tratado daquela época, pois em alguma época isso era comum, para se obter parte dos despojos, não se deveria matar o rei. Era até uma maneira do monarca se proteger. Samuel, então, vai visitar Saul. E o texto diz que Saul, junto com o povo, separou as ovelhas, os bois, os camelos, tudo aquilo que era bom e tudo aquilo que era desprezível, ele destruiu. Desprezível para quem? Porque quando Deus deu a ordem, era desprezível para ele quem? Tudo. Presta atenção, tudo. O problema é que nem tudo que Deus condena, eu quero condenar. Nem tudo que Deus diz que é feio, é segundo o meu modelo. Nem tudo que Deus diz que não pode, eu não acho que também não é assim. Eu começo a confrontar o modelo de Deus com o meu modelo, os parâmetros de Deus. Ele chegou lá e diz, não, essa ovelhinha é bonitinha e essa não é. Esse camelinho é bom e esse é ruim. Então esse eu mato e esse eu deixo vivo. Mas Deus disse, destrói tudo. Mas eu não estou afim de destruir. Eu não quero acabar com todos os meus amigos que me são tóxicos. Eu não quero acabar com todos os relacionamentos que me prejudicam. Porque eu não concordo com Deus. Eu não concordo. Entendeu? Eu tenho o meu parâmetro, eu tenho o meu modelo, eu tenho meus princípios e eu vou utilizar. É isso que Saul está fazendo. Mas o pior não é isso. É que, é o verso 22. Samuel chegou e Saul foi para Samuel, depois você lê, porque vale a pena. E diz assim, olha, Samuel, fiz tudo o que Deus mandou, mas o abençoadinho do Saul, sabe o que ele fez? Pegou todos os animais e levou para bem distante do encontro. Se ele tivesse certeza que tinha feito certo, os animais iam estar, mas ele sabia que estava errado. Você quer saber o que está certo e o que está errado na sua vida e na minha? É só você avaliar o que você pode mostrar para todo mundo. Entendeu? Tudo aquilo que você tende a esconder, ou em grande parte do conteúdo que você tem a esconder, provavelmente é porque é errado. Entendeu? É assim que funciona. Por isso que a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. É assim. Não é para ninguém examinar o outro, é o autoexame. É assim que funciona. Saul, então, diz para Samuel, olha, fiz tudo. Samuel falou assim, ô Saul, mas que mugido de gado é esse que estou ouvindo lá longe? Que balido é esse de ovelha que eu ouço? Porque pecado não se esconde, porque pecado faz barulho. O pecado de Saul fez barulho. Aí Saul disse, não, deixa eu te explicar uma coisa, Samuel. É o seguinte, quando eu cheguei lá, nós vimos o gado, as ovelhas, e aí era tão bonito, rapaz, dava para fazer um sacrifício tão legal, dava para honrar a Deus, tão, que nós resolvemos poupar a vida de Agag
Mas o nosso propósito é oferecer sacrifício. O nosso propósito é dar uma oferta, sabe, para Deus. Nós vamos fazer uma parada errada aqui, mas nós vamos compensar, dando uma oferta, um dízimo. Entendeu? Então o propósito, ele é honroso. Samuel mata Agag. Meu irmão, aqui eu não sou Saul. Se esse cara não obedece o Deus que eu sirvo, matou Agag e disse para Saul o seguinte: meu irmão, eu acho que a questão aqui é falta de conhecimento. Será que você está pensando que Deus tem mais prazer em holocausto do que em se obedeça a Ele? Eu acho que você está com dificuldade de caminhar com Deus. O grande desafio, e eu falo disso por mim mesmo, porque muitas vezes eu me deparo com coisas e com situações que muitas vezes eu olho e digo: mas Senhor, funciona desse jeito? Funciona, e eu não posso negociar. Eu vendo para você minha casa, eu negocio com você meu carro, mas eu não posso negociar com você aquilo que não é meu. Eu não posso negociar com você a casa do Rogério, porque a casa é do Rogério. Eu não posso negociar com você o carro do Osias, porque não é meu, é do Osias. Então eu não posso negociar, e nem você, com ninguém, aquilo que não é nosso e é de Deus. É assim que funciona. Quando nós olhamos, é aqui, é esse conhecimento que a Bíblia vem me oferecer. Não me basta as intenções, o que eu estou querendo fazer, se vai trazer benefício, se é isso, se vai beneficiar famílias, se vai beneficiar pessoas, se vai fazer... Meu irmão, o jogo não funciona, você está fora. O jogo funciona da seguinte maneira: agradar a Deus, a Deus. O importante é fazer as coisas segundo Deus determinou. É desse jeito. Por isso, às vezes, muitos de nós sofremos sérias consequências. Por quê? Porque sequer somos capazes de conhecê-lo, e se o conhecemos, temos dificuldade de pôr em prática. Então, quero te dar 4 coisinhas para eu terminar aqui, só para que venhamos entender como Deus trabalha, e talvez isso pode te ajudar a fazer uma leitura lá da frente. Sabe aquele reconhecimento apontando para o futuro? Deus está nesse negócio, Deus está nesse relacionamento, Deus está nisso. Eu consigo identificar? Como é que eu identifico? Eu vou reconhecê-lo, é o ano do reconhecimento. E como é que eu reconheço? Eu reconheço o seu carro pela placa. Eu reconheço, né? Deixa eu ver quem aqui que eu posso reconhecer. Aqui. Meu cunhado está ali. Eu reconheço. Eu sou capaz de reconhecer, porque eu conheço. Tudo aquilo que eu não conheço, eu não reconheço. E é aí que está o grande problema. É aí que as pessoas têm quebrado a cara, entrado em ambiente pensando que é de Deus, mas não é. Nós precisamos olhar para isso. As intenções, te mostrei aqui 2 extraordinárias, Davi e Saul, só estavam fora do parâmetro. Porque Deus trabalha, e segura aí se você gosta de anotar, pega aí, 4 coisinhas que Deus usa e vai te ajudar bastante a reconhecer lá na frente. Põe para mim, Gálatas 6:7. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Não erreis, repita comigo, não erreis. De novo. Deus não se deixa, porque tudo que o homem, isso também, preste atenção, Deus criou uma lei. Que lei é essa? É uma lei, semeadura. Eu colho aquilo que eu planto.
A semeadura ela é opcional, a colheita ela é obrigatória. Qual é o grande problema disso? É que quem disse isso é Deus, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir, no tempo dEle. Se eu vou ver ou não, isso não é problema meu. Nós estávamos conversando hoje sobre a palavra da oferta. Quando eu olho para aquela viúva, eu pergunto, ela traz as 2 moedas? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ela prosperou ou não? A Bíblia diz que ela prosperou. No versículo, ela entregou as 2 moedas e foi para onde? Foi para casa. A Bíblia não diz que ela prosperou, mas ela prosperou ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se ela conseguiu conter a prosperidade, é outra coisa. Mas por que a Bíblia não diz aqui que ela prosperou, mostrou aqui, ela deu as 2 moedinhas, e lá na frente ela ficou rica, morando num casarão, andando num camelão. Entenda uma coisa, Deus, se Ele falou, Ele vai cumprir. A lei da semeadura é uma das bases. Por isso Ele diz, não errem, porque aprenda uma coisa, perdão anula pecado, mas não anula efeito do pecado. Eu tenho que entender isso. Não errem, por quê? Porque se você errar, você vai ter que colher o fruto do seu erro. Deus não se deixa escarnecer. Vamos lá? Davi errou, mandou matar Urias, certo? E está tudo bem, Deus manda o profeta Natã e diz para ele, olha meu irmão, ninguém vai ficar falando mal a meu respeito por sua causa. Eu sei que você se arrependeu, e eu não tenho problema com morte, porque seu filho é pequenininho, vai voltar para mim, então não tem problema com isso. Então vou te avisando, para que ninguém fale que eu virei seu parceirinho nessa história sua de adultério, de assassinato, seu filho que nasceu de Batseba morre, e acabou. Porque eu não vou botar meu nome no rolo para você. É isso que Deus está falando com ele, numa linguagem atualizada. Deus trabalha com essa regra, muito cuidado com o que você faz, porque vai voltar. Segunda coisa que você põe para mim, Naum, capítulo 1, verso 3. Naum, capítulo 1, verso 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem, tardio em irar-se. Aliás, esse é um conselho que ele dá para mim e para você. E quando alguém não é hipócrita, antes de dar um conselho, ele cumpre aquilo que está falando. A Bíblia nos orienta, sede prestes a ouvir, tardio no falar e mais tardio no irar. Mas antes de dizer para mim e para você, Naum está dizendo, Deus é tardio em irar-se, mas não tem culpado por inocente. Culpado pode ser perdoado. E no que tange a mundo espiritual, ele é perdoado, transgressão perdoada. Mas aqui nessa terra, ele vai ter que voltar para a lei da semeadura e colher aquilo que plantou. Por isso Davi diz para Simei, quando Simei o tenta apedrejar, e um de seus soldados quer matar Simei, Davi diz, não, ele só está atacando pedra porque eu fiz o que era errado, e eu estou vivendo esse momento. Ele foi perdoado, Deus falou através de Natã, o filho dele morreu, Simei está acusando ele do que fez, e tacando pedra, e Davi entende que aquelas pedras são resultados daquilo que ele fez, estava perdoado. Mas não era inocente.
Preste atenção. Quando Cristo paga o meu pecado, eu continuo culpado. Eu continuo culpado. Eu só vou herdar o reino porque Ele pagou pela minha culpa. Entenda bem. O sacrifício dele não me inocenta, eu continuo pecador. Eu infringi. Mas ele vem, e aí não tem como. Ele vem para me perdoar, sim, ele vai me perdoar. O sangue dele vai pagar um preço, mas eu sou culpado. Tanto sou culpado que ele precisou morrer por mim, porque se eu não fosse culpado e continuasse culpado, só que ele paga um preço, é isso que eu tenho que entender. Deus não tem o culpado por inocente, então pare de achar, porque às vezes a gente olha e pelo nosso parâmetro, poxa, o cara faz tudo de errado e nunca acontece nada, Deus é tardio e irá-se, mas não tem o culpado por inocente. Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque minha é a vingança, diz a Bíblia. A Bíblia está dizendo o que é ira. Ira é um sentimento interno provocado por uma ação externa. O que a Bíblia está dizendo, quando provocar a sua ira, não deixe que ela saia, dai lugar à ira e deixa que de Deus é a vingança. Terceiro texto, põe para mim Apocalipse capítulo 3, verso 19. Vai aí uma resposta para alguns, que talvez não vão gostar muito. 3,19 de Apocalipse, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê zeloso, pois, e arrepende-te. Eu repreendo e? Deus castiga ou não? Sim ou não? Sim, repreendo e castigo. O processo é esse, repreensão. Primeiro ele repreende, pode ter certeza. Nós vamos ser repreendidos de alguma maneira. E se não formos repreendidos, seremos castigados. O castigo aqui não é nada de açoite. Esquece o castigo da escravatura. É simplesmente uma disciplina, um propósito para o qual Deus pretende nos levar para o caminho certo. Sairmos do desvio. É assim que funciona. Ele trabalha dessa forma. É assim que ele trabalha, com obediência. Ele trabalha dizendo, não erre porque você vai ter que colher o que plantou. Cuidado porque o sistema não toma culpado por inocente e nem inocente por culpado. O sistema é perfeito, Deus é perfeito. Então eu vou fazer o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou te repreender, eu vou te trazer para um culto e vou falar com você de uma forma tão particular que só eu e você sabemos neste momento que o Senhor está falando comigo, ou que eu estou falando com você. É assim que Deus trata, sabe? É aquela coisa magnífica, dele entra num casamento onde não tem vinho, só tem água, ele pega a água, transforma em vinho, vai embora do casamento e ninguém sabe. Ninguém sabe. Que vinho maravilhoso, que vinho é esse? É o vinho do casamento. Nossa, que legal, o vinho deu até o fim. Pô, foi fantástico, meus parabéns, olha a sua festa, estava extraordinária, sejam felizes, que legal. Mas aquilo só deu certo porque Jesus estava lá. E só funcionou porque ele foi discreto. Sabe, discreto. Sabe, é discrição. É aquela coisa de agir na sua vida e falar com cada um de nós. Quantas pessoas temos aqui hoje? 270? 280? Ele olhar para você e para mim e falar no fundo da nossa alma e o que eu preciso acertar. Olha, você está errando, cuidado porque você vai colher. Eu não tenho culpado por inocente, cuidado porque você pode estar fazendo uma avaliação equivocada, querendo fazer algo muito bom, mas da maneira errada. É melhor se posicionar, descubra como funciona, obedecer é muito melhor do que dar uma oferta, do que fazer isso. Deus vai fazendo. Mas se você não quer, tá bom, querido, é isso? Então vamos para o castigo, seu filho vai morrer. Ah, você não quer? Você quer se envolver com mulher dos filisteus, com prostituta, comer das coisas proibidas, é isso.
É isso aí. Você quer segundo o seu modelo? Então vai morrer cego e humilhado, e as pessoas vão ter dúvida até da sua salvação, porque vão avaliar a sua situação como um suicídio, o caso de Sansão. Nós precisamos olhar as coisas por uma perspectiva mais abrangente. Buscarmos conhecer, sabe? Para saber como funciona. Quem aqui nunca se enfiou, muitas vezes, em tentar pegar um aparelho eletrônico e usar antes de ler o manual? E quando viu, antes de usar, já teve que levar para assistência técnica, porque apertou um troço que não precisava apertar. Pare e pense. Se eu entendo como Deus trabalha, as coisas vão ficar bem mais fáceis. E para terminar, Lucas 12:47, esse para mim é extraordinário. Essa é uma das medidas que eu mais gosto, né, estabelecidas por Deus, porque para mim essa é preciosa. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, ele sabia, mas ele não se aprontou, e nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Esse cara do verso 47, ele sabia, mas foi negligente. Quando a casa caiu, a pena foi grande. Vamos ver o 48. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais ainda lhe pedirá. Essa é uma das regras que eu mais gosto, a regra da medida. E vou dar uma notícia para você que veio aqui como visitante na igreja. Se não quer saber das coisas para se tornar culpado, não volte mais. Porque a gente procura esclarecer. Porque depois que você sabe, você viu que está escrito ali, ó. O que sabia e não colocou. Esse dia o cara me perguntou um negócio, pastor, isso é pecado? Aí eu falei, ó, é pecado, assim, 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 assim. Puxa vida. Agora, antes eu fazia sem pesar na minha consciência. Para que eu fui perguntar ao senhor? Falei, para não ir para o inferno, infeliz. E se você for agora, pelo menos, vai sabendo. Se chegar lá, manda lembrança para o chifrudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa questão de medida, eu acho mó barato. Porque Deus está falando. A quem muito é dado, muito é cobrado. Quem não sabe, fez por causa da ignorância. Igual o cara que chega aqui e fala assim, pastor, divorciei, estava longe do Jesus, fiz isso, fiz aquilo, não tinha consciência, pastor. O que eu falo? Vem para cá, meu filho, vamos embora juntos. Vamos embora. Aí eu explico, rapaz, isso. Aí vem para mim e fala, pastor, eu quero largar minha mulher. Meu filho, poxa, cara. Sério. Pô, pastor, mas Deus é minha testemunha. Eu falo, aí eu não sou da promotoria. Se Deus é sua testemunha, não sou eu que vou fazer a acusação. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, está escrito no que nós acabamos de ler. Mas se você não... Então, os solteiros aqui, qualquer um que for solteiro aqui, ó. Como é que eu vou falar isso que já está acabando? Se fosse assim na época do Chico Anísio, eu diria, eu vou lhe pichar uma maldição. Se você é solteiro e casar, sem olhar tudo que Deus, sem reconhecer Deus nessa pessoa, que vai casar com você, se você divorciar, você vai se lascar. Porque você escuta aqui o tempo inteiro.
Casar é a terceira coisa mais importante. Terceira. Primeiro, onde eu vou passar a minha eternidade. Segundo, qual é a minha missão. Terceira, com quem eu vou casar? Com quem? Com quem? Porque casamento, sabe o que Deus falou? É para sempre. Você sabe o que é sempre? Você sabe quantos anos eu sou casado? Minha mulher não morreu ainda? Você sabe? E nem eu morri, porque se ela estivesse aqui, falaria o contrário. Você sabe, eu vou fazer 28 para 29 anos casado. Entendeu? Louvado a Deus que é bom, mas se fosse ruim, não era casamento, era uma saga. Eu já estava quase indo para o Egito, ou saindo do Egito para a terra prometida, 40 anos. Você está rindo? Ah, pastor, o amor é cego. Menino, mas o casamento é um oftalmologista extraordinário. Devolve a visão assim no piscar de olho. 1 mês e pouco você está enxergando com uma beleza. Você ri? Mas o assunto é sério. Vamos buscar conhecer a Deus, para reconhecê-lo. E Ele trabalha de uma forma tão magnífica. Não tem o culpado por inocente, usa a lei da semeadura, repreende, castiga, certo? Usa medidas diferentes e não aceita algo que não o agrade e não seja uma obediência total. Por isso, não abra concessão. Vamos sair daqui para viver o extraordinário, buscando a cada vez mais conhecer o nosso Deus, para reconhecê-lo lá na frente.